Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui à correção da nossa atividade, né? Sobre o conteúdo da aula passada, nós vimos pronome relativo, nós vimos a função desse pronome relativo, a função sintática dele, para que eu uso um pronome relativo, para que ele me serve, né, professora? Pronome relativo, e nós vimos que o pronome relativo, ele é um grande aliado para a gente dentro dos nossos textos, né, dos nossos resumos, das nossas orações, porque quando eu utilizo pronomes relativos, eu evito de fazer aquelas repetições, né, de termos, já que o pronome relativo, ele vai sempre se referir a um termo que eu já falei anteriormente, não é? Então, para eu não precisar ficar repetindo aqueles termos, né, então eu utilizo os pronomes relativos. E quanto maior, né, o meu leque de opções de pronomes relativos, melhor ainda vai ser para mim, porque eu vou fazer essa utilização, né, e a função sintática deles dentro do meu texto, e vai ficar o meu texto bastante coerente, né, com coesão, sem ter aquelas repetições de palavras, de termos, tá bom? Aí eu pedi para vocês na aula passada, né, fazerem as atividades aqui. O livro de vocês na página 40, ele traz para vocês aqui uma leitura, tá certo? Sobre um site, tá bom? Até a página 41, tá certo? E aí na página 42 vem a interpretação, né, dessa leitura, e eu pedi para vocês fazerem. E depois, dentro dessa leitura, né, já entra nesse conteúdo de gramática, tá certo? Então, tem assim, o texto lido é um editorial, né, o texto que vocês acabaram de ler. E por esse motivo, apresenta em sua estrutura um ponto de vista sobre o tema ou assunto. Editorial, nós já vimos na engenharia textual, que ele vem sempre falando sobre um determinado assunto e trazendo a sua opinião sobre isso, tá bom? E aí tem assim, na questão A, pergunta a você, aluno. Identifica o tema discutido nesse texto. Então, o que foi que vocês viram lá no texto? O texto ele se refere, né, ao crescimento de livros digitais, né? Hoje em dia não é preciso você ir numa livraria, né, na Bienal do Livro, e comprar livros assim, né? Quando você quer ler um livro, você pode, né, fazer a utilização dos livros digitais, né? Pela internet você lê um livro perfeitamente. Então, o texto ele está falando dessa crescente, né, das pessoas hoje em dia lerem livros mais dessa forma digital, tá certo? Aí na B, te pergunta assim, o editorial apresenta o posicionamento do jornal ou revista que eu assino. Qual é a posição do jornal, no caso aqui o Estado de São Paulo, sobre o tema proposto? Qual foi a opinião? O jornal falou assim, concorda com a ideia de que as livrarias físicas, né, proporcionam experiência de cultura única. No entanto, ele também entende que as lojas virtuais estão em constante crescimento. Então, o jornal aqui tem essa opinião, que as livrarias, elas têm aquela cultura, né? O nome é isso mesmo, cultura, de estar ali, né, com aquele livro, se você adentrar, e você pegue, você folheia, né, você assina na capa, na última capa você lê, faz aquela leitura do resumo, da sinopse, né? Então a livraria, ela tem toda aquela tradição, aquela cultura, né, para você se dirigir até a livraria para fazer essa compra de livro. Mas ao mesmo tempo, o jornal fala que, mesmo com as livrarias físicas, né, ali representadas, hoje em dia também as pessoas estão lendo através dos livros digitais, o que é ótimo, o importante é ler, tá certo? Você lendo, você amplia os seus conhecimentos, você amplia a sua visão de conhecimento, isso é ótimo para qualquer ser humano. E aí na C fala assim, em quais parágrafos se identifica a introdução do texto? Explique, o que foi que você identificou lá? Você identificou que a introdução do texto está nos dois primeiros parágrafos, né? Porque nos dois primeiros parágrafos eles já falam, né, da importância das livrarias, né, culturalmente falando, mas também ele fala da importância da leitura, né, nos livros digitais, tá bom? Então, se quiser um texto interpretativo, né, o que vocês como alunos do nono ano já fazem assim perfeitamente. Na questão 2, pergunta assim para você, aluno. No início do texto foram apresentadas diversas informações sobre as livrarias no Brasil.
Na A, de acordo com a editorial, nosso país apresenta um número suficiente de leituras, de livrarias para os leitores. O que é que ele fala lá? Ele fala que há uma livraria, né, para cada 10 mil habitantes, né, que poderia, né, ter mais livrarias. Né? Então, a opinião aqui é que poderia se ter mais livrarias pela quantidade de habitantes, né? Mas provavelmente não se tem mais livrarias porque as pessoas agora estão mais indo mesmo, recorrendo a fazer essa leitura de livros digitais. Na B, o que esses dados revelam em relação à leitura em outro país? E aqui vem uma crítica que lá no editorial ele fala que em outros países se lê muito mais do que aqui no Brasil, né? Então, no Brasil tem pessoas que não lê um único livro sequer no ano, né? Enquanto que tem país aí afora que uma pessoa lê no decorrer do ano de 4 a 5 livros, né? Então, acaba também aqui no editorial tendo essa triste realidade, tá certo? Na página 43, ainda continuando aqui, né, esse texto interpretativo, depois a gente adentra aqui ao nosso conteúdo de gramática. Identifique qual das regiões brasileiras apresenta o maior número de livrarias e qual apresenta o menor, o que esses dados evidenciam. Então, lá no editorial, ele diz que o maior número, né, de livrarias está no Sudeste, né, e o menor número está no Norte, tá certo? E a evidência aí é essa desigualdade, né, de Sudeste, né, possui até uma região menor, mas tem uma maior quantidade de livrarias. Já no Norte, possui uma região maior, mas o número de livrarias é menor. Então, tem uma desigualdade aí grande, né, posso dizer até de desigualdade social, tá bom? Na questão 3, te pergunta assim, aluno, o especialista em livros digitais afirma que as lojas de livros não conseguirão sobreviver e vão desaparecer. Por que, na questão A, por que ele acredita nisso? Por que ele acha que essas livrarias digitais não vão durar muito tempo? Né? Ele acredita que por causa dos livros digitais, com o tempo, as pessoas vão acabar migrando, né, para o livro convencional mesmo, porque o livro digital, ele requer uma ferramenta, ele requer da sua internet, né? Ele requer de um equipamento, né? De um celular melhor ou de um tablet, né? Para fazer essa leitura do livro. Enquanto que você tendo um livro, né, físico na sua mão, você pode levá-lo e ler, né, em qualquer local, né? O que não vai acontecer com o celular, com o notebook. Você não pode abrir lá ali o notebook, vamos supor, você está dentro do ônibus e começar a ler, né? Então, ele acha que essa diferença aí de você ter essa liberdade, de você abrir o seu livro, né, o seu livro físico, né? Você abrir o seu livro físico aí e ler em qualquer local, é essa grande vantagem que ainda vai continuar existindo, né? As livrarias e essa cultura de livraria física ainda vai continuar, enquanto que os livros digitais, com o passar do tempo, vai cair em desuso. Essa é a opinião, né, do especialista aqui. Na B, ele fala assim, quanto tempo ele acredita que a migração, né, para os e-book ocorre? Ele acha que com o passar do tempo, né, com 3, 4 anos, isso vai, né, ocorrer das pessoas migrarem, né, para outros tipos de leituras, provavelmente mais mesmo para o nosso livro físico, né, palpável na mão. Na 4, ele pergunta assim, que exemplos a editorial apresenta para afirmar que as livrarias físicas sofreram com o crescimento dos livros digitais? Ele fala aqui pelas experiências, né, que passaram as livrarias dos Estados Unidos, né? Então, as livrarias físicas, elas sofreram, né, com esse crescimento, né, dos livros digitais, mas também ele fala que essa crescente de ler livro, né, digitalmente não é uma coisa que vá ascendente, né? Na opinião dele, aqui do editorial dele, ele acha que as pessoas vão mais uma vez migrar para o nosso livro físico, tá bom? Na 5, ele te pergunta assim, aluno, o escritor e crítico literário, né, apresenta um posicionamento favorável à manutenção das livrarias físicas. Que argumento ele utiliza? Ele diz que as livrarias têm a função de permitir a descoberta dos livros.
foi isso que eu falei. Essa cultura de livraria física, de você como leitor, né, adentrar a livraria, pegar o livro, muitas prateleiras, e você escolher ali a seção de livros que você mais gosta, e você folhear o livro, essa cultura, né, ao ver aqui do escritor e crítico, ela ainda permanece, e mesmo com a crescente dos livros digitais, ela ainda tende a continuar, tá certo? Na questão 6, perguntas da questão 6. Assinar as estratégias utilizadas pela editorial como forma de defender o seu posicionamento. Então, lá no editorial, como eu falei para vocês no início da aula, editorial é isso, né? Você escolhe um assunto, você fala sobre, mas você norteia, né, a sua opinião, e você tenta defender essa sua opinião, essa sua tese, tá? Então, qual foram os critérios, né, lá do editorial que ele utilizou para defender o posicionamento dele? Então, vocês vão marcar aí que ele utilizou dados estatísticos, tá certo? Opiniões de especialistas no assunto e dados comparativos. Então, esses elementos, né, ele trouxe dentro do editorial dele para quê? Para defender a tese dele, para defender o posicionamento dele, tá bom? Essa é a estrutura de um editorial. Você traz um assunto, você debate sobre e você defende a sua opinião sobre aquele assunto, tá bom? É um gênero textual muito, muito bacana, o editorial. Na página 44, ele te fala assim, ao longo da editorial são apresentados diversos argumentos, né? Observe alguns argumentos e em seguida coloca a sua opinião, tá bom? Então, ele tem um fato aqui. O setor livreiro continua acreditando que as livrarias físicas perseverarão sua relevância, seu atrativo. Qual é a sua opinião aqui, tá bom? Então, é a sua opinião como estudante, né? Você gostaria que as livrarias, né, continuassem, né, tendo essa grande importância e relevância? Depois ele fala assim, há alguns anos a experiência das livrarias dos Estados Unidos gera pressão no mundo. No primeiro momento, o crescimento das grandes cadeias de livrarias levou à bancarrota milhares de pequenas livrarias, tá? Então, qual foi a sua opinião aqui? Qual é a sua opinião aqui que você acha que ocorreu, né, para ter esse crescimento das cadeias, né, e acabou também desencadeando aqui as pequenas livrarias, né, tendo essa crise. Depois ele fala assim, pelo número de livrarias no país, há espaço para o setor de livros digitais e livros virtuais. Então ele acha que há espaço, né, pela quantidade de pessoas, se todo mundo lê esse livro, então tinha espaço para as livrarias físicas, as livrarias digitais, as livrarias virtuais. Então, essa é a sua opinião, né? Você pode pontuar aqui. Na B, ele fala assim, porque apresentar argumentos é essencial no editorial? Foi o que eu acabei de falar para vocês, porque no editorial eu vou debater um assunto e eu vou firmar minha opinião sobre. Então, eu preciso estabelecer a minha opinião e defender ela, tá certo? Defender o meu posicionamento. Então, por isso que no editorial a gente traz esses argumentos, tá bom? Então, no gênero textual editorial, eu preciso, né, trazer o meu argumento, mas eu preciso mostrar o porquê que o meu argumento ele está correto e ele precisa ser defendido, tá bom? Aí, continuando aqui na página 44, na questão 8, leia novamente o último parágrafo editorial, nele a conclusão do texto. Veja a seguir as formas como a conclusão pode ser feita e assinala aquela que corresponde à utilizada no texto. Então, aqui ele te dá 3 alternativas, mas o segundo padrão é o correto, tá? Uma retomada dos principais aspectos apresentados no texto, enfatizando o posicionamento do jornal que assina. Então, mais uma vez aqui, né, ele falando aqui, que lá na conclusão editorial, ele faz essa retomada de posicionamento da opinião dele sobre esse assunto, né, e ele defende, né, e ele traz argumentos para isso, tá bom? Então, continuando aqui a nossa correção, na página 45, tem aqui, né, ampliando a linguagem, estrangeirismo, leia um trecho do editorial, né, lá do editorial vem esse trechozinho aqui, e ele pede para tu analisar aqui um pouquinho sobre essas palavras, né, estrangeiras, né, que caiu tanto no nosso uso aqui. Então, tem aqui algumas palavras, né, são de origem portuguesa, mas são empregadas em outra língua. Aí nós temos aqui, na questão A, ele te pergunta, essas palavras são de origem portuguesas ou são empregadas de outra língua? O que você explica? Não, são palavras aqui estrangeiras, né, tablets,
notebooks, não são da nossa língua portuguesa, mas nós utilizamos aqui perfeitamente. Qual é o significado, né, de cada uma delas? Então, o tablet aqui como tipo de computador, né, portátil, de menor espessura, tá certo? Então, essas línguas, né, e ele fala um pouquinho aqui mais abaixo aqui, outras palavras estrangeiras que caiu no nosso uso, né, show, pizza, mouse, outdoor, réveillon. Então, são palavras que não são portuguesas, né, são palavras estrangeiras, mas caiu perfeitamente aqui na nossa, tanto na nossa linguagem falada, né, como escrita, tá certo? Na página 46, ainda continuando, né, sobre esse assunto, ele te pergunta assim, ele traz um texto, né, sobre isso, sobre essas palavras estrangeiras que caiu aqui no português, na nossa língua portuguesa. Ele pergunta assim, quais palavras desse trecho vieram de outro idioma para a língua portuguesa? Né? Aí você tem algumas palavras aqui de origem inglesa, né, que você vai colocar aqui na questão A. Na B, como você deduziu os significados, né, de cada uma. Às vezes você não sabe nem o significado da palavra no inglês, mas pelo contexto, pelo uso, você, né, sabe o significado dela. Para que serve? A crônica diz ao leitor que não abordaria o assunto, estrangeirismo, porém muda de ideia depois. O que fez essa atitude? A crônica, e a gente sabe que crônica são relatos, né, de fatos reais. Então, com certeza, aí, o interesse aí da crônica é justamente mostrar ao leitor o quanto que nós utilizamos nessas palavras estrangeiras, né, que não são da língua portuguesa, mas nós utilizamos aqui no nosso dia a dia. Então, não só fazendo esse contexto dentro do nosso cotidiano. O que o cronista considera exagero quanto ao uso de estrangeiro? Ele fala de estrangeirismo, ele fala que utilizar palavras estrangeiras no lugar de palavras que existem na língua portuguesa acaba que também tendo agora um exagero, né? As pessoas, hoje em dia, é uma crítica aqui, né, que ele deixa aqui no final da crônica, que hoje em dia os brasileiros deixaram de usar a sua língua, né, materna, a língua portuguesa, para ficar utilizando as palavras estrangeiras, né, a qualquer momento, a qualquer contexto. Então, ao ver dele aqui virou um exagero, tá certo? E aqui na página 47, né, nós entramos então na gramática, tá bom? Do pronome relativo, mas ainda em cima aqui do trecho, né, do texto editorial, tá certo? Então ele traz aqui, né, um trecho do texto editorial, tá bom? E ele te pergunta assim, o uso da palavra que nos trechos a seguir. A Unesco recomenda que haja uma livraria para cada 10 mil habitantes. B, caso mais drástico, foi o do grupo Bodas, que à época pediu concordata. Quantas orações há em cada trecho? Então, a gente sabe que em cada trecho há duas orações. Uma oração, né, antes do pronome relativo e uma oração depois do pronome relativo. Então, tanto na A como na B, né, duas orações. Na B, ele pergunta assim, sabendo que no trecho A há uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, qual é a função da palavra que aí e como ela é classificada? No caso aí, o que, a gente sabe que o que, lá dentro das orações subordinadas substantivas, ele é a minha conjunção integrante, né? Então, a função dele aqui vai ser o quê? De conjunção integrante, tá certo? Então, quando eu falo para vocês que o que, ele é esse pronome universal, porque ele pode vir de uma conjunção integrante dentro das orações subordinadas substantivas, ele pode ser um pronome, né, relativo, e também tem inúmeras outras funções. Então, quando a gente diz que o que, ele é esse pronome universal, porque ele é utilizado, né, em todas as classes gramaticais, é realmente isso que eu estou demonstrando para vocês aqui, tá bom? Nós estamos falando de pronome relativo, mas você percebe claramente aqui dentro do trechozinho aqui na A, que aqui eu tenho uma oração, né, subordinada substantiva objetiva direta, né? Quem recomenda algo, né? Então, e o que aqui, ele não está só com o pronome relativo, ele está com a minha conjunção integrante, tá bom? E passando para C, ele fala assim,
Sobre a função da palavra que, no trecho B, assinale a alternativa correta. Dois quadrinhos aqui para vocês assinalar, tá, alunos? O primeiro quadrinho, ele está relacionando duas orações, porque essa é a função do pronome relativo. E também ele está substituindo o termo grupo. Se eu já mencionei aqui, né, o grupo, né, eu coloquei justamente o que para não precisar de novo repetir, né, a palavra grupo. Então, essa é a função sintática do que essencial. É fazer a ligação entre essas duas orações e também evitar essa repetição de termos, tá bom? Aí na página 48 tem assim: compare as frases a seguir. Caso mais drástico foi o do grupo Bordas, que à época pediu concordata. Caso mais drástico foi do grupo Bordas, o grupo Bordas à época pediu concordatas. Então aqui, né, nós temos aquela repetição, né, de termos aqui, duas frases. Na B, né, na A, nós temos aí o pronome relativo fazendo essa junção das duas orações em uma só. Aí na A ele te pergunta assim: qual das frases é a mais repetitiva? Lógico que é a B, né? Nós temos aqui o grupo Bordas repetido, né, duas vezes. Qual das frases é a mais sintética e a qual palavra foi usada para torná-la direta? Ora, a ela é mais sintética, ela é mais objetiva, e o que foi usado para fazer isso? Juntou essas duas orações em uma só, justamente o pronome relativo, né? O pronome relativo fez essa junção das duas orações em uma só e evitou essa repetição do grupo Bordas, tá certo? Então, gente, esse é a nossa atividade, né, sobre esse conteúdo, muito de boa. Aqui é só a explicação, tá certo? Sobre os pronomes relativos que vocês já viram na aula passada. Eu espero que vocês tenham feito a atividade, esteja tudo corretozinho. Aí, mais uma vez, eu vou finalizar aqui a nossa aula, deixando aqui para vocês a dica, tá, do paradidático, para vocês lerem aí nesse momento que vocês estão em casa, tá bom? Memórias quase póstumas de Machado de Assis, tá certo? Aí vocês sabem, né, que dentro do paradidático de vocês vai ter a ficha de leitura, tá bom? Para vocês fazerem a leitura, preencher a ficha. Vocês sabem que essa ficha, né, vai gerar pontos para vocês quando vocês retornarem às aulas presenciais e me entregarem, tá bom? Então, essa é a correção da nossa atividade. Um cheiro a todos, até a próxima aula.